Olá, seja bem-vindo ao Sintonia Educação. Eu sou a Bia Roberti e hoje vou conversar com a Francine Botelho e com a Yasmin Luiza sobre nutrição infantil. A Fran é mãe da Sara e da Bebel e está à espera da Maria. É uma entusiasta estudiosa da alimentação infantil. Gosta de cuidar dos detalhes e aparência, proporciona não só uma refeição, mas também uma experiência nutritiva. E ao meu lado eu tenho a Yasmin, que é nutricionista, especialista em comportamento alimentar e emagrecimento. Por entender que é na infância onde tudo começa, é uma grande defensora dos bons hábitos alimentares dos pequenos. Então sejam bem-vindas, Francine e Yasmin. Obrigada pela presença! Obrigada pelo convite, Bia. Obrigada pela presença de vocês. É muito bom receber vocês aqui. Muito obrigada pelo convite. Tá. A gente tá muito feliz de estar aqui também. Sim. Né? E eu convidei a Fran e a Yasmin não só para falar, né, sobre nutrição alimentar aqui dos pequenos, mas também para falar de um projeto muito especial que vocês estão desenvolvendo, né? Mas eu queria começar falando um pouquinho sobre vocês, assim, quem são vocês, mães, que se preocupam com a alimentação das suas crianças, e como que surgiu, assim, esse desejo, né, de falar de alimentação? Fala um pouquinho de vocês pra gente. Bom, meu nome é Yasmin, eu sou nutricionista, também tenho uma filha de 2 anos, a Luísa, e eu sempre recusei, na verdade, a ir para o materno infantil. Eu tinha um desejo no começo da graduação, mas ao longo da graduação fui me apaixonando mais pela nutrição adulta, emagrecimento, nutrição comportamental, e fui indo mais para esse lado. Mas aí nossos filhos nascem, né? Nossos filhos crescem e... Muda tudo, né? Vira uma chave, né? E aí, por ter vivido essa experiência na prática, eu acabei voltando esse desejo, esse interesse pela nutrição, da introdução alimentar, nutrição materno-infantil. Na minha gravidez, eu tive diabetes gestacional, mesmo me cuidando muito, né? Tendo ganho de peso super controlado, praticando atividade física. Fui premiada. Então, esse meu interesse já voltou na gestação, que eu comecei a olhar mais para esse cenário, né? Da alimentação na gestação. Minha filha nasceu, voltou esse interesse de novo, mas eu nunca me abri a realmente começar a atender efetivamente crianças, né? Permaneci dentro do meu nicho. Sim. Mas fui vivendo mais essa experiência e conheci a Fran, que também ela é muito apaixonada por essa área da nutrição infantil. E a gente foi trocando muito, né? Somos amigas de Instagram, então a gente ia trocando muito. A Fran também divide muito dessa parte, desse interesse da nutrição infantil no Instagram dela. E aí a gente foi se aproximando muito por esse interesse em comum também. Nós duas somos mães de crianças com idades parecidas. E aí, quando essa aproximação foi surgindo, me veio esse desejo também com a maternidade, de voltar a falar mais sobre isso e de ter alguma coisa, algum projeto, né, voltado para isso. Esse interesse ardeu no meu coração de novo, de ver a minha filha se desenvolvendo nesse aspecto, entender a importância disso, né? Sim. E aí eu propus isso pra Fran, como disse ela pra você no começo, quando a gente tava conversando aqui antes. Eu falei pra ela, amiga, sinta-se à vontade pra recusar. Mas... Eu falei, não, eu só tava esperando alguém me chamar. Ela é uma resposta, né? Foi uma resposta que eu tava precisando. E aí surgiu o nosso projeto, que na verdade foi voltado pra ensinar as pessoas, né? Um guia de como montar lancheiras nutritivas para as crianças. Legal. Exatamente. Então, meu nome é Francine, sou mãe de 3 meninas, né? Uma tá no forninho, tô entrando no 6º mês, em breve, a Maria. Isabel, de 1 ano e meio. E Sara, de 3 anos e meio, né? Vamos povoar o mundo. Lindas de viver. E eu sou formada em administração de empresas, trabalhei com eventos durante muito tempo, mas quando eu engravidei da Sara, me surgiu muito essa vontade de estudar, na verdade, em diversas áreas da maternidade, assim. Então, eu estudei muito sobre amamentação, até que quando começou a se aproximar a introdução alimentar dela, foi o assunto que eu mais me peguei estudando. Fiz cursos e tudo mais. Fiquei muito animada mesmo, porque é uma fase muito gostosa, né? Trabalhosa, mas muito gostosa. Daí eu comecei a dividir também isso no Instagram. Surgiu muito essa vontade minha de conversar com outras pessoas que estavam na mesma fase que eu. Que nem todo mundo, né? Tá a fim de ficar escutando sobre maternidade, porque a gente fica meio louca, né? Quando a gente tá vivendo a fase. Tá vivendo aquela fase. E surgiu muitas pessoas que eu acabei criando amizade, inclusive a Yasmin, como ela falou. E eu comecei a falar sobre esse assunto, dividir aquilo que eu tinha aprendido, vendo outras pessoas tirarem dúvidas comigo, né? Mesmo não sendo nutricionista. E eu comecei a ficar com vontade de fazer um projeto relacionado a isso. Mas eu falei, como que eu vou desenvolver um projeto, por mais que eu tenha estudado muito a respeito desse assunto, sem o respaldo de uma
de uma pessoa que estudou pra isso, de fato, né? No respaldo técnico. Daí a querida veio com um convite que eu tava esperando. Daí eu falei, pronto, você é tudo que eu tava precisando. Foi muito legal, porque quando eu... na verdade, foi uma amiga, que também é mãe, que sugeriu esse projeto. Ela falou, nossa, seria tão legal se você fizesse uma coisa do tipo, né? Porque ela... Agora a filha dela os filhos começaram a ir pra escola, e aí tem essa necessidade de fazer lancheira. Tem escolas que não pedem, tem escola que pedem, né? E você tem essa demanda. E aí ela sugeriu. Só que na hora que ela sugeriu, eu me vi nitidamente falando, a Fran tem que fazer parte disso. Então foi a primeira pessoa que veio na minha cabeça pra ser parceira desse projeto, foi ela. Legal. Justamente porque apesar de ter, como ela disse, o conhecimento técnico, o respaldo técnico ali pra... e a experiência profissional pra abordar o tema, a Fran tem muita experiência, porque, como eu disse, a minha filha não leva lancheira pra escola. Então, eu tenho todo o conhecimento, mas eu não tenho experiência da prática. E viver é sempre muito diferente, né? Sim, por exemplo, eu falo que eu era uma nutricionista, por exemplo, que olhava pra gestação com uma visão antes de gestar e depois de gestar. Porque quando você tá na pele, vivendo a experiência, sua percepção sobre tudo muda muito. Então, por ela ter a vivência, eu falei, eu tenho o conhecimento técnico, mas eu preciso de alguém que tenha a vivência pra, de fato, ver o que, de fato, na prática vai fazer diferença. Funciona ou não, né? Funciona ou não, o que faz diferença, o que ela sente necessidade, assim, esses são os tópicos que a gente vai abordar. Você acha que isso aqui é o suficiente? Tem uma coisa que você sente falta, que você teve mais dificuldade? É que às vezes o óbvio pra ela, né? Por estar vivendo aquilo, por saber daquilo, não é óbvio pra outras pessoas. Sim. Tanto é que eu fiz a minha parte técnica, ela fez a parte da prática, e a gente passou pra uma outra pessoa que não tem nem a prática, nem a técnica, pra poder avaliar e falar, tem tudo que eu acho necessário. Tá sentindo falta de algo? No dia a dia, o que você ficaria com dúvida, que a gente pode esclarecer. Então, foi bem legal. A gente fez essa junção. E hoje em dia, assim, com a internet, né? Tudo é possível, né? Assim, da gente juntar os conhecimentos que a gente tem e poder dividir com as pessoas, que é super importante. Então, ao mesmo tempo também que tem milhões de informações, né? Eu acho que o pessoal também, assim, se perde muito, né? No momento de muitas dúvidas, assim, na maternidade, né? E a hora que a criança tá ali precisando de você numa alimentação, o que pode, o que não pode. Mil especialistas surgem também, né? Exatamente, pra tudo, então, né? Isso é legal. Por que eu não queria fazer sozinha? Porque eu não queria também algo baseado só na minha experiência, né? Que daí eu falar sobre experiência, acontece muito, blogueiras hoje em dia de ficar falando, só que a gente sabe que tá sendo aplicado algo errado. É um conhecimento limitado, né? Porque é um conhecimento baseado em experiência. Então, a gente faz um embasamento técnico, embasamento pelas normas mesmo, né? Tipo, a cartilha do governo, por exemplo, que eles divulgam, né, da área da saúde ali, quais são as orientações da Sociedade Brasileira de Pediatria, exatamente. Legal. Eu tava buscando esse termo. E aí tem todas as indicações, né? Por exemplo, a gente fala muito também da segurança. Como que eu vou colocar na lancheira do meu filho o alimento? Pra ficar saudável, pra ser bem armazenado? Ou qual corte eu coloco pra oferecer com segurança, né? Sim. E aí, tanto é que a gente fez as fotos das lancheiras montadas e colocamos lá. Porque aí a pessoa, no visual, ela consegue ter essa experiência melhor. Porque é o que você fala, tanta informação, a internet acaba ajudando e atrapalhando, né? Ela é um canal de muita informação, mas aí não tem uma moderação. Não tem ninguém que modera aquilo, fala isso aqui pode ir pro ar, isso aqui não pode ir pro ar. Todo mundo faz o que quiser, coloca o que quiser ali. Então... E viveu, comeu, não morreu, né? Eu comi, não morri, tá tudo certo. Exatamente, tem muito isso, né? Sim. Então, a gente quis trazer, acho que é legal essa responsabilidade que ela tem. Eu tenho experiência, mas eu preciso do respaldo técnico também. Então, a gente juntou o útil ao agradável e fez nascer esse projeto. Nasceu o nosso guia. Muito bom. Então, fala um pouquinho do guia, assim, o que tem nele, pra quem pra qual faixa etária que é o guia? Eu acho que ele aborda desde a introdução alimentar, né? Porque desde a introdução alimentar. A gente foca muito no natural, na alimentação natural, que não tem restrição. Então, uma criança de 6 meses não pode? Não pode. A gente tá falando de comida, né? Então, tudo que tá ali pode também. E aí, quando, por exemplo, a gente entende que a alimentação natural é muito importante. A gente entende a relevância de ofertar na base alimentar esses alimentos, os frutas, os legumes, os vegetais, né? As carnes, queijos, enfim, azeite. A gente dá ênfase nisso. Mas a gente também não vive numa bolha, a gente entende que tem dias e dias. E que tem dias que você não vai conseguir preparar, talvez, a lancheira da forma ideal. Então, pensando nisso, a gente criou, inclusive, uma página lá, um módulo onde a gente indica industrializados do bem, processados do bem. Que legal. Então, eu precisei comprar uma coisa pronta. Então, isso aqui pra cá que você vai. Então, essas aqui são as opções do mercado que você vai achar e que não vai afetar de maneira negativa essa vivência alimentar do seu filho, né?
Então, a gente pensou nessa parte do processado também. A parte do congelado, né? Que às vezes as pessoas, tem que estar tudo fresquinho, feito na hora. E hoje em dia é praticamente impossível isso, né? Sim. Então, nessa parte do processado, aí já é a parte que talvez não entra na introdução alimentar, né? A gente não indicaria alguém de 6 meses, 7 meses comer, ainda mais que seja do bem, que sejam processados, a gente fala de clean label, né? Com rótulo limpo, são poucos ingredientes, são ingredientes saudáveis, não são cheios de aditivos. Então, tudo isso foi moderado por mim. Então, a gente criou essa página, então essa parte tem que... você não vai oferecer pra uma criança da introdução alimentar. Sim. É que o público, na verdade, que vai acabar se interessando é mais quem tá... A partir de um ano ali, né? Que vai começou a entrar pra escola e a escola não oferece alimentação, né? Legal. Que você tem que enviar mas a assim, lancheira. a gente sabe que tem creches que você já manda, né? Exatamente. Então, assim, se você precisar fazer uma lancheira pra uma criança de 6 meses, você vai conseguir encontrar as informações que você precisa ali. Que legal. Mas também tem a parte onde você vai oferecer pra mais de 2 anos, né? Por exemplo, dentro dos processados, a gente coloca alimentos que, apesar de clean labels e saudáveis, ainda contém açúcar na composição. Pouco, mas contém. Mas aí a gente... deixa ali, né, sinalizado que aquele tem açúcar. Então, é um processado do bem para criança maiores de 2 anos. Que é onde e mesmo sendo maior de 2 anos, a gente ainda tem aquilo... Não oferecer todos de maneira os dias. ponderada. É algo assim. Sim. Não é na base alimentar, né? Para eventualidades, de fato. E é muito legal isso, porque eu faço parte da geração que não comeu e não morreu. Comeu e não morreu. Eu também. Então, assim, como é importante isso, né? Porque eu sou formigaça, assim, do açúcar, né? Sim. A minha introdução alimentar foi com bolacha maisena. Não, a minha também. Eu tenho uma foto, gente, juro. Eu tô... Mãe, desculpa, porque ela sempre fica brava que eu fico comentando. Que daí eu não fiz certo. Porque, mãe, era outra época. Não tinha as informações de hoje em dia. Mas eu devo ter 1 ano, gente, 1 ano e meio. E eu tô numa boia, no meio da praia, cheia de cheetos, assim, sabe? Sim. Então, foi desse jeito que foi construída a minha alimentação. E é uma geração mesmo, porque assim, não dá pra responsabilizar as pessoas daquela época, né? A informação, nem pros profissionais da saúde, a informação chegava como chega hoje. Então, é totalmente... Não é nem uma questão de gerenciar a culpa, né? De direcionar a culpa. É uma questão da gente entender que... Era inviável naquele momento ter o conhecimento que a gente tem hoje. Até as informações, os rótulos, assim, acho que não tinha tanta informação como tem hoje também, né? Que a gente pode ter. Mas aí que entra, que é uma questão que hoje eu bato muito na tecla, da importância da educação nutricional já na escola. Porque você não fica, você traz pra criança, pra pré-adolescente já lá, a partir do momento que ele começa a ter essa percepção, essa capacidade cognitiva de entender essas escolhas, você não... tira ele da responsabilidade completamente dessa alimentação. Sim. Porque, às vezes, nem todo pai, nem toda mãe tem esse interesse. Ou vai desenvolver esse interesse genuíno para ir ajudar a criança. Que é o que eu falei, né? Eu tinha um interesse muito pela introdução alimentar, mas eu deixei de ter esse encanto quando eu percebi que para educar uma criança nutricionalmente, eu precisava primeiro educar os pais. Sim. A criança não tem autonomia, né? A autonomia, ela vem dos adultos. E dentro ali da rotina familiar, né? Eu acho que... Ele tem que mudar muito a estrutura, né? Então talvez hoje o pessoal até seja mais esclarecido, né? Eu tenho uma amiga que é nutricionista também, e ela tem um filho de 3 anos agora, e ela fala assim, amiga, só não educa direito, entre aspas, assim, né? Ou só não cuida de alimentação direito quem não quer, de tanta informação que a gente tem hoje. Mas antigamente tinha muito isso, assim, de o pai levar o filho, né? Meu filho não tá comendo direito. E daí, passa o nutricionista, né? Passava a prescrição ali da alimentação, só que a família tava comendo uma coisa, pai e mãe comendo uma coisa, né? Um jantar ali. Exatamente. Cheio e aí você tem que fazer a parte, né? E a criança, um alface, né? Brincando assim. Exatamente. Então é muito difícil, né? Acho que tanto a questão da educação. É o que eu falo, o exemplo arrasta, né? O exemplo arrasta. Sim, a criança é uma esponjinha, né? De tudo, inclusive da alimentação. Tem uma frase que eu acho que serve pra tudo na maternidade, que é já muito difundida, que a gente fala, né? O que você fala tão alto que eu não consigo escutar o que você diz. Então, não adianta você ficar ali ensinando a criança a comer, você pegar pratinho com alimentos de feltro, de brócolis, de tomate, ficar ensinando a criança a comer certinho, se na casa dela a vivência dela vai ser outra. Na introdução alimentar, muito você fala isso nos cursos que eu fiz, é de você sentar junto e comer junto com a criança, né? Não adianta só eu apontar, come tudo isso aqui. Exatamente. Sim. Tem dias que, por exemplo, chega sexta-feira, assim, tipo, a última laranja, por exemplo. Vou lá e corto pras meninas. A Sara olha pro meu prato, cadê a sua laranja? É a primeira coisa que ela fala. Sim. Mamãe vai no mercado hoje, vou comprar laranja, vou comer mais tarde, tá? Fique em paz. Sim, exatamente. Isso até entra naquele, abrindo assim um parênteses disso, né? Da mãe deixar de fazer por ela mesma e oferecer pros filhos. Então,
é claro, né? Num recorte, né? Eu não como pra vocês comerem. Eu não faço pra vocês. Sim. E hoje em dia as crianças percebem isso muito mais, né? Sim. Então também é um lugar de autocuidado. Faço por mim com pra poder certeza. fazer pelos meus, né? Exatamente. Inclusive, é um aprendizado muito importante a gente passar, né? Uhum. Eu sempre falo, logo que eu tava no meu puerpério, hoje menos, porque eu acho que a gente vai cansando um pouco de se expor na internet conforme as críticas vão chegando. Todo mundo se acha muito... Né? Dono da razão. Especialista. Mas eu lembro que logo no puerpério, deu 9 dias pós-parto, meu médico me liberou voltar a treinar. E meu médico, que me acompanhava desde o começo da gestação, no começo da gestação, ele sabia que pra mim me faria bem. No meu caso, Yasmin, pra você vai fazer bem. Vai, baby blues, a gente fica mais aquela depressão pós-parto. Eu falei com ele falou, você pode voltar a treinar, tá tudo bem, seu corpo tá ótimo, você vai. E aí eu voltei a treinar na minha genuinidade. Postou um story. Postei um story na academia, né? Nossa senhora, né? Nossa, mas fica com a sua filha, passa tão rápido, aproveita ela. Você tá deixando a sua filha RN pra ir pra academia. Meu Deus. E aí, detalhe que era a academia do prédio. Eu moro em cima do eu não estava indo a 45 minutos de casa pra treinar. Gente. Eu estava na academia do prédio, se minha filha chorasse com fome, eu subiria no mesmo instante. Eu não deixaria de aumentar minha filha pra O engraçado é que nem nunca mandou uma mensagem pra mim falando que eu nunca malhei e nunca mais vou ter malhado. Mas você não tá malhando, né? As pessoas perguntam. E aí foi essa reflexão que eu fiz quando eu postei no Instagram. Eu falei, não tem aquele lance do avião, antes de você colocar a máscara em alguém, você coloca primeiro em você, Sim. máscara de oxigênio, né? Em caso de urgência, você coloca primeiro a máscara em você. Pra poder salvar o outro. E a maternidade é isso. Que tipo de mãe eu teria sido se eu tivesse desenvolvido uma depressão pós-parto? Se eu não tivesse me cuidado, se eu não tivesse feito o que me faria bem? Sim. Então, eu tenho que estar bem pra cuidar dos que eu amo, dos meus. Sim. Então, eu acho que com a alimentação é muito disso. Como que eu vou passar pra minha filha um conhecimento que eu acho tão extraordinário, que é aquela máxima que a gente come. Não de maneira tão literal, mas é exatamente isso. O seu corpo é construído, todo o funcionamento do seu corpo, as engrenagens biológicas do nosso corpo funcionam a partir de nutrientes. Então, a forma como você nutre o seu corpo vai determinar a forma como o seu corpo funciona. Com certeza. Né? Então, eu quero passar essa relevância pra minha filha. Mas como que eu faço isso se eu não sou exemplo? Sim, né? sim. O exemplo é a raça. Nossos filhos querem fazer o que a gente faz. Tanto é que minha filha, ela via tomando café, no começo ela queria. E aí eu não posso falar, não, isso aqui só eu posso. Porque, por que isso só você pode, o resto eu posso fazer igual? Então, eu sempre ensinava pra ela que isso é de adulto. Não, isso não é que você não até pode. Hoje repete. Isso até a Bebel agora fala, o que é isso? Fefé. O que é? Adulto. Exatamente. Dá o seu tempo pra você viciar em café. Que isso é uma coisa... Isso também é uma coisa polêmica, né? Porque, principalmente os mais velhos, assim, eles acham que a criança, ela tem vontade de tudo e que você tem que molhar a boca. Então se eu estiver tomando uma bebida alcoólica, minha filha pedir, daí o que eu faço? Exatamente. E tem um ensinamento, e quantos já não ofereceram e falaram, eu experimentei. Da nossa idade. Se não é bom, não é adequado pra criança. Né? Que é outro ponto polêmico que a gente pode entrar, que é de os parentes que oferecem longe da mãe, né? Mas ele está com vontade. Eu tive que dar um golinho de cerveja. Eu tive que dar... Meu Deus do céu. Não, assim, isso daí é outro parênteses pra gente falar de pessoas que, né, metem o bedelho na sua maternidade sem você. Mas acontece, deve bebedar a criança ali. Eu vi esses dias o caso de tem uma crença, né? Mas é um negócio que tem que tomar um pouco de cuidado. Com um benzedor que benzeu uma criança de 6 meses e falou, a vontade é cerveja, tem que dar cerveja pra criança. Meu Deus! Socorro, Deus! Gente, é muito difícil, né? Assim, porque a gente lida com muitos especialistas, né? Hoje em dia, assim como vocês falaram. E é delicado, né? Ainda mais quando a gente coloca coisas assim no Instagram, o que colocar, o que não colocar no Instagram, né? Assim, tem que ponderar muito, né? O que não colocar, enfim. Porque eu imagino que a Fran, o Instagram, né? Eu acompanho a Fran, que é a Sarinha e a Bebel. Estão dançando aqui. Já tô colocando a Bebel também na turma. Inclusive, a gente precisa conversar. Então, a gente se conhece há mais tempo, né? Do que eu conheço a Yasmin. Mas, assim, é muito legal a gente acompanhar os conteúdos que você coloca, né? Eu não sou mãe ainda, mas, assim, é muito gostoso de acompanhar e ver o cuidado. Então, eu imagino que você receba muitas perguntas e, enfim, dúvidas das mães também. Ou, né? Sim, assim, o que parece tanto pra você ali? É sempre mais relacionado... Eu percebi que sempre é mais relacionado à comida. Tipo, receita, como que você coloca, como que você armazena. E por isso mesmo que veio essa vontade. O João Vitor falava, o meu marido falava, por que você não começa a fazer algo e construir? Você tá entregando tanto, então por que você não constrói algo bem elaborado? Eu falava, mas eu precisava ter alguém, eu não me sinto confortável de fazer sozinha. Eu acho que é muito genuíno o interesse do cuidado, né? Sim. Toda mãe sabe da importância. Às vezes não tem
não consegue conduzir da maneira adequada, mas tem interesse. Toda mãe quer o filho bem, né? Sim, Sim. com Eu acho que certeza. vem muito isso dela. Sim. Que ela divide muito mais que eu, inclusive, a alimentação dos filhos delas. É uma experiência. Você ó. é mais você, né? Assim, É, exatamente. Eu falo muito da nutrição adulto, né? Então, o conteúdo mesmo, muito, quem gera é ela sobre esse tema. Sim, e a gente fica com vontade de comer aquelas lancheiras também. que eu é já pra- recebi, faz um café da Sarinha. Juro, o tanto de vezes Abre um que tenho café- respondendo ela assim Eu já nos tenho stories. umas 300 ideias de empreendedorismo, só relacionada a respostas do meu direct. Porque as lancheiras, né, que vocês estão propondo e que eu acompanho no Instagram da Fran, tem sempre, assim, uma banana em forma de coração, né? Assim, eu toda queria ser filha dela. Eu falo, E sabe como que isso pra minha nasceu, mãe, Bia? falei, mãe, por favor. Esse negócio da pra mim. lancheira, eu sempre recebia esse tipo de resposta. Eu queria ser sua filha, me adota, não sei o quê. Me adota. Inclusive, você pode mandar sua inscrição. Mas esse negócio da lancheira, de eu deixar ela atrativa, veio de um medo meu. Porque eu falei, cara, eu estudei muito, né? Fiz a introdução alimentar da minha filha de forma impecável, modéstia à parte. Que eu falei, eu vou me esforçar, vou fazer tudo certinho. Sim. E daí tá, agora ela vai pra escola. Até então ela ia pra uma escola que tinha a alimentação, foi a primeira escolinha dela. Agora ela vai pra uma escola maior, um colégio, onde ela vai sair da alimentação que ela tem, da padrão e dada em casa, e ela vai lidar com outros mundos ali. Eu não sei o que os outros coleguinhas vão colocar na lancheira. Sim. Vai ter um todinho, vai ter um bolinho Ana Maria. Então isso me deu uma surtada. Eu falei, o que vai acontecer? Porque criança acaba vendo, né? Ficando com Como eu vontade. vou competir com isso, né? Como que eu vou competir com aquelas coisas que vem tudo cheio de desenho? Personagem. Sim. Falei, cara, é guerra que eles vão ter. Eu comecei a fazer tudo com carinho, enchendo. Indústria infantil. Enchendo tudo de bichinho. É a Elsa que você gosta agora, pois é a Elsa que você vai ter. Eu comecei a colocar a Elsa em tudo. Que eu falei, cara, ela não pode olhar pro lado. Ela vai ficar tão admirada com a lancheira dela que ela não vai nem querer olhar pra do colega. E graças a Deus deu certo. Agora as mães olham. Agora deu certo. Ela não. E eu acho importante falar também que não é uma alienação, né? Porque a gente fala assim, você é o que você faz na maior parte do tempo. Com as crianças é a mesma coisa. Então, não é eventualmente você liberar ali um danoninho com personagem, um iogurte com personagem que vai fazer o seu filho acabar com a introdução alimentar dele. Pronto, agora é uma criança que vai desenvolver seletividade. O importante é a maior parte do tempo, que é o que a gente já conversa, né? A partir dos dois. Ela tem 3 anos e meio, então agora ela já tem acesso ao açúcar. Então tem um sorvete no final de semana. Tem coisas muita que são pergunta, inegociáveis pra mim, tipo pirulito, bala, ainda não dei. Mas ela come um bolo com açúcar. Agora, a lancheira, foi o que a gente conversou, é uma parte da rotina da criança. Ela vai comer aquilo ali todos os dias. É a base alimentar, de fato, né? Não é uma coisa eventual. Sim. Então, pra mim, não tem negociação na lancheira. Nossa, eu lembro quando eu era criança, assim, que era tão legal lancheira, né? Porque você abre e coloca... É que eu tô lembrando da minha lancheira, não vou nem compartilhar aqui pra não ficar Lembra chato. aquele kit de salgadinhos? Desculpa, eu mãe. amava. Sim. mas é gostoso isso, né? Assim, desse momento de escola, criança levar Sabe lancheira. uma coisa que eu lembro? Que eu não levava lancheira, mas na minha época, ali, acho que 6, 7 anos, primeira, segunda série, eu estudava em escola que tinha cantina. Então, eu tinha autonomia de pegar meus R$2, que na época era dinheiro, né, gente? É. 50 centavos, eu dava 2 tabãozinhos. E aí, eu ia lá na cantina da escola e aí comprava salgadinho, biscoito recheado, pirulito. Às vezes eu trocava... Eu comprava R$2 de bala e a bala era 3 por 10 centavos. Não, imagina. E eu ficava cheio pra bala. Nossa. Qual que é o nome daquele que era tipo um torresminho? E porquinho, né? Daí vinha até um ketchup, sachê. Nossa senhora, né, gente? E a gente comia isso, né? Aí eu fico pensando, olha a autonomia que meus pais me davam com 6, 7 anos pra comer a porcaria que eu quisesse. 9h30 Era um BLW de antigamente. Era um BLW de sobrevivência. E isso que eu ia perguntar, como que chama? BLW. Que é de você separar os alimentos, né? A criança come com a mão, aí daí de sentir da textura. autonomia, né? Sim. Porque também tinha a papinha, né? Antigamente, que é de Sim, amassar tudo no liquidificador. misturar. O e amassar, ele ainda... ela vai falar melhor do que eu, né? Mas o amassar, ele ainda tá ok. Porque tem mães que não se sentem seguras em dar o alimento em pedaços. Né? O grande problema que hoje em dia a gente sabe é de você misturar tudo que a criança não vai entender nada, né? Você liquidifica tudo, o que a criança tá sentindo? Qual é o gosto? O que tem aquilo? Não Coloca na sabe. madeira depois, né? Então, muito acontece da seletividade alimentar por conta disso, né? Porque a criança, ela não aprendeu a comer. Ela não sabe, ela não reconhece textura. Então, qualquer textura da ânsia, gosto, qualquer textura da a cor enjoo, do alimento, né? A cor do alimento. Então, um negócio marrom. Vou compartilhar. A minha filha teve uma introdução alimentar excelente. Ela comia de tudo. Ela nunca foi de comer muito volume de comida, igual as filhas da Fran, que assim, as meninas, socorro. Não, a Isabel tá na pior fase dela nesse sentido. Mas a minha filha, ela sempre comeu de tudo. E aí agora, com 2 anos e meio, ela começou que eu não quero mais verde.
Olha, eu não como cenoura porque é comida de coelho. Mandou essa pra mim esses dias. Então, ela quer te humilhar. E aí, eu fui perguntar na escola. Falei, olha, em casa tá assim, eu quero saber na escola como tá. Porque ela almoça na escola. Então, aqui tá pior. Ela separa arroz e feijão em 2 pratos. Deu, calma, gente. Porque vocês estão permitindo isso acontecer. Não, Então, não exatamente. Mas aí, agora, eu comecei todo esse trabalho em casa. Então, de sentar junto com ela na mesa e comer. Explicar o porquê ela tem que comer. Então, agora ela já sabe, né? Quando ela não quer ficar na escola, eu falo, você precisa ficar na escola porque a mamãe vai trabalhar. E aí, a mamãe trabalha, sabe como? Ensinando as pessoas a comer, comidinha pra ficar forte. Legal. Então, agora eu trabalho com ela, a mamãe já vai entendendo isso, mais, exatamente. né? Ó, isso aqui é ser nutricionista, a mamãe ensina as pessoas a comer, então você precisa comer porque... E aí, ó, trabalha muito no lúdico, né? Ó, a cenoura deixa você enxergar bem longe, você vê as formiguinhas pequenininhas. Legal. Se você comer o brócolis, você vai conseguir correr muito rápido. Aí ela corre e finge que eu não vejo. Meu Deus, correu tão rápido que eu não vi. Então, é no mundo do lúdico ali, né? Inventando história. Mas aí, ontem, por exemplo, já foi um dia que ela pediu pra comer. Eu fiz um bolonhesa de brócolis ontem. Triturei o brócolis ali, fiz no lugar da carne moída. E ela comeu um macarrão com brócolis. Legal. E depois que ela comeu, eu falei, sabe o que você comeu? Brócolis. Olha como você amou. Então, a gente vai trazendo... Já vai entendendo na mais do também, lúdico, né? Mas assim, você tem que se envolver. É um processo que eu falo que precisa ser feito com intenção. Sim. Se você deixar o acaso... Porque assim, se você é aquela mãe daí que o importante é que coma. Ai, não comeu brócolis com arroz e feijão? Ai, toma um biscoitinho pra você não dormir com fome. Sim. Porque a gente não vai, como que fala, ver a questão da quantidade, né? Mas da qualidade que a gente tá entregando pros nossos filhos. Inclusive na introdução alimentar, que eu vejo que isso acontecia muito, que era de eu ver mãe desesperada. Mas não comeu toda a comidinha, ou só comeu 2 colheres. Tá, mas a criança tá aprendendo a comer agora. Então, assim, você ficar entuchando comida isso na também criança, acaba... É algo também que a gente viveu, né? Tipo, não tem que comer tudo. Tem que raspar o prato. Que daí você já vai entrar em outro assunto que daí... uma coisa que eu falo muito, que é aquele, você tinha que comer, não aguentar mais pra poder comer mais. Que é assim, ó, se você comer tudo o prato inteiro, você pode tomar danoninho depois. Você ensina a criança a exceder o limite da saciedade dela. E perde, né, a autorregulação. Sinal, né? Porque nós somos, de nascência, autorregulados. A gente come com fome e para de comer com saciedade. E aí a gente vai deturpando isso na criança, porque ela é obrigada a comer até ela não aguentar mais. E aí depois que ela já comeu tudo que ela não aguenta mais, aí ela pode ainda tomar um danoninho, pode tomar um sorvete, pode comer um pirulito. Tudo começa na amamentação, né? Então, o porquê da livre demanda. A criança vai saber até onde ela tá saciada. Sim. Às vezes ela pode passar de 3 horas, às vezes ela vai pedir antes, também porque tem a questão de... Até os 6 meses ali, isso também é a hidratação da criança, né? Sim. E na época dos nossos pais... Era de 3 em 3 horas. Eu fico pensando, meu Deus, se eu sentir sede antes de 3 horas, minha mãe não ia me dar? Sim. Eu fico pensando. Acontece, né? Ou até aquele medo da, será que meu peito é suficiente? Vou colocar uma fórmula também. Eu lembro que na época, a minha avó conta que, por exemplo, tinha um tio que chorava muito mesmo mamando. Aí ela fazia mingau de fubá e colocava na mamadeira. 1 mês. E era uma coceira no dedo do pé, né? Uma coceira no dedo do pé. Mas aí ela dava hipoglicemia no moleque, né? Ele dormia ali desacordado de digerir aquele tanto de carboidrato. Quando eu fui a primeira vez que a minha... Mas, gente, né? A minha bisa foi conhecer a Sarinha, ela tava com 4 meses, 5 meses, foi na época da pandemia. Ela, vamos fazer um caldinho de feijão, né? Porque na época deles isso era muito normal, né? Não tinha essa informação que a gente tem hoje. Eu falei, vó, pelo amor de Deus, nossa, nem água. Só leite, exatamente. E até quanto tempo é só o leite materno? Até os 6 meses. Até os 6 meses. Exclusivamente. Depois e mais sinais de prontidão, né? Que é importante. Porque tem a questão da criança estar pra começar a introdução, controle do tronco. Então, ela tem que conseguir ficar sentada sozinha. Sim. Ela tem que ter interesse pelo alimento. Conseguir levar a mão na boca. Porque às vezes tem criança que... Às vezes tem um atraso desse desenvolvimento motor. E aí, chega a 6 meses, às vezes existe essa forçação de barra, né? Não, precisa comer. E aí, aumenta, por exemplo, as chances de engasgo. Porque a criança não tem esse controle. A criança tem que estar pronta. Então, aos 6 meses mais os sinais de prontidão da criança. Aí, depois dos 6 meses... começa a introdução alimentar. Mas assim, isso exclusivamente leite materno, né? Passou disso, vai começar a introdução alimentar, ele tá aprendendo a comer, isso vai até os 2 anos. É isso que às vezes as pessoas acabam ficando desesperadas. A base da alimentação ainda é o leite materno. A introdução alimentar você está experimentando a comida, não é para encher a barriga de comida. Não vai acontecer, né? Então é uma coisa muito nova, ela nunca mastigou, ela nunca sentiu textura. Até então o único alimento era só líquido, era só leite, com um único gosto, um único sabor. Sim. Então, é a partir dos 6 meses que ela vai começar a experimentar essa diversidade de sabor, de textura. Então, óbvio que não vai ser 100%, né? Vai ouvir uma... Daí até 1 ano, o leite ainda é o principal, né? Alimento. Mas você pode continuar amamentando. É isso que eu ia falar, continuar com o leite materno ainda até... até pelo menos 1 ano de idade. Daí, se a partir de 1 ano a criança tiver desenvolvido, tá bem apta ali dentro da introdução alimentar, pode não ter o leite mais. A minha filha, por exemplo, eu amamentei ela até os 2 anos no peito,
Mas depois, aí todo mundo pergunta, mas que leite você deu a partir disso? Nenhum, gente. Ela tá comendo super bem, ela saiu do peito pra nada, ela saiu do peito pra comida. Então eu nunca substituí com fórmula ou com leite de vaca, leite vegetal, nem tipo de leite. Agora exclusivamente a nutrição dela acontece por forma dos alimentos sólidos mesmo. Sim. E tem muita comparação, né? Eu acho assim também. Sim. Tipo, ver uma situação, 6 meses. Não, mas o meu filho ainda tem alguma coisa errada, né? Assim, com ele. Então, é exatamente isso que acontece. Também, né? Que daí as pessoas ficam desesperadas. Mas seu filho acabou de começar a ter essa relação com a comida. Então, às vezes, a criança não vai nem querer tocar. Às vezes, a criança não vai querer nem sentar na cadeirinha nos primeiros dias, né? Então, aí tocou, já é super legal. A criança já aceitou tocar nesse alimento novo. Levar até a boca já passou mais um degrauzinho. É muito legal, por exemplo, a Luísa, a partir dos 5 meses dela, que eu sabia que estava aproximando a fase da introdução alimentar, eu já sentava lá na cadeirinha de alimentação pra ela almoçar com a gente na mesa. Não é conexão, legal. eu também fazia isso aqui. Que é uma informação muito importante de fazer, né? Então, eu já via ela salivando, assim, com vontade de pegar o alimento. Eu queria despertar justamente isso nela. Tipo, ela sentiu... Por exemplo, eu lembro que de um dia, ela tinha uns 4 meses, eu tava no carrinho, tava fazendo uma vitamina de fruta, e aí eu peguei o maracujá e coloquei perto do narizinho dela pra ela cheirar. Porque eu queria já que ela fosse sentindo o cheiro do alimento, ela queria pegar. Mas eu queria justamente desenvolver esse ímpeto nela, assim, de desenvolver o interesse em buscar o alimento. Sim. Porque quando fez a introdução alimentar, ela tinha, tipo, foi direto na banana. Então a Sarinha foi a mesma coisa. Eu fiz isso na frente da minha avó, meu Deus, a menina tá morrendo de vontade. Viu, mas é legal isso, porque o alimento, ele não é só o alimento em si, é o cheiro, é a textura. Então exatamente. tem isso também, né? Tem toda essa aproximação pra fazer, né? Eu explicava ainda pra ela fazer o pratinho todo separado. Eu dei o no BLW pras duas, né? Tem crianças que preferem que dê amassado na boca, mas é sempre amassado, não liquidificado. Eu lembro que eu falava assim, tudo eu explicava pra ela. Ó, esse aqui é a cenoura, esse aqui... Daí o João Vitor falava, meu Deus, que paciência, só você mesmo pra fazer isso. Esse é o brócolis. Mas é incrível que daí ela mesma, né, desenvolvendo a fala, ela já falava, mamãe, cenoura, brócolis, ela começava a fazer. A minha filha, essa fase agora de recusa, mas recusa alimentar, mais seletiva, na escola, na lista de material, vem assim, ó, brinquedo pedagógico. Pra mandar brinquedo pedagógico. Adivinha que eu comprei? Um kit de frutas e legumes. Meu Deus do céu. Porque essas crianças todas vão brincar com frutas e legumes agora. Porque, assim, você precisa partir de algum lugar, né? Que seja eu aí a partir disso. Então, porque a Luísa, desde os 6 meses, eu comprei muito... Porque a vivência das crianças, elas aprendem brincando. Você não vai sentar e conversar. Isso é legal que a Fran faz, assim, de ficar mostrando enquanto faz. Você não vai sentar pra criança com uma cartilha ali, com um alimento e ficar mostrando pra ela. Criança é brincadeira, né? Então, eu sempre, desde que ela começou a brincar, eu comprei panelinha. A Luísa tinha o quadro Mini Atrapalhante, lembra? Lembro. Eu fazia nos stories a Mini Atrapalhante. Eu colocava ela pra cozinhar comigo. E aí, Atrapalhante, porque tá fazendo bagunça, isso né? ajuda muito também na aceitação, né? De colocar a criança pra fazer junto. Pra escolher ir no mercado. Quebrar o ovo, colocar... E aí, eu ia falando, esse é o ovo, esse é a aveia, esse é a banana. As minhas, eu falo, hoje é dia de mercado, de comprar frutinha e legumes. Elas já ficam todas felizes. Sim, exatamente. Que legal, gente. E entrando na escola também, é isso que vocês comentaram, né? De estar próximo de crianças que vão ter uma outra alimentação completamente diferente. E elas já chegaram, assim, pra vocês e falaram alguma coisa disso? Meu amiguinho come nananã, né? Assim, ou... Na escola, não. Mas em festa, assim, a Sarinha já falou assim, mas mãe, posso comer esse aqui, filha? Esse não faz bem, expliquei pra ela. Mas fulano comeu. Eu falei, mas a mãe dele é ela. Você não é todo mundo. Essa frase eu sou super... Essa continua aí. Eu acho que, inclusive, nesse aspecto, eu sou mais flexível até do que a Fran. Por exemplo, minha filha com 1 ano e meio... de chata, velho. Não é chata não, mas acho que você é mais rígida do que em relação a isso. Mas justamente porque eu acredito muito nessa questão da alimentação. O importante é a base alimentar. Então, não é o excepcional que vai ditar. Da mesma forma... pirulito e bala, você já deu? Pelo amor de Deus. Então, mas é disso que eu tô falando. Não, isso sim. Mas o que eu falo assim, às vezes... eu penso assim, ó, você tem uma alimentação muito ruim, você só come fast food, junk food, biscoito, pastel, enfim, você comer brócolis um dia resolve sua vida? Da mesma forma, se sua alimentação é inteira boa, você comer uma tranqueira um dia, não vai acabar com a sua vida, não vai acabar com a sua saúde, então não precisa ser assim. Então, eu lembro que minha filha com 1 ano e meio, por mim, meu ímpeto natural é não deixar. Por exemplo, a gente foi na feira e ela queria comer crepe. No meu normal, eu não queria que minha filha comesse crepe de queijo com 1 ano e meio. Mas todos os amiguinhos do condomínio dela estavam comendo crepe. Aí eu falei, filha, participa, porque eu também não quero criar nela esse afastamento, esse medo da comida. Independente do quão não saudável ela seja, eu não quero criar esse medo de comida, sabe? Então eu quero que ela entenda. E eu falo, essa é a exceção, que é segunda-feira à noite, dia de crepe. Dia de feira no condomínio, ela pode comer o crepe dela. Mas é uma coisa que se ela pedisse todos os dias, a conversa seria outra. Sim, e tem até uma situação que uma amiga minha comentou,
o filho dela também não comia açúcar, 3 anos também, assim. E daí alguém falou assim, não come perto dele que ele não pode. Daí a amiga falou, não, tipo, pode deixar, ele sabe, né? Que o que pode e o que não pode. Então tem muito disso também, assim, de pessoas né, que falam, às vezes, nem não tão num bom tom, assim, passivo-agressivo, né? Passivo-agressivo. não come perto que ele não come, né? Tipo assim, às vezes pra privar a criança de ver, sei lá, e mas também aí você vai, né? quando a criança vê alguém fumando, você vai dar um cigarro pra ela? Se a criança vê alguém bebendo cerveja, você vai dar pra criança? Não existe, a alimentação é a mesma coisa. Então, você só explica, isso é pra adulto, isso não, criança não pode, isso você não vai comer. A minha filha, ela fala... filha, criança pode comer açúcar? Não. E adulto dela? Pouco, senão fica doente. Então, já tem essa consciência de que não é que não pode. A Sara, ela é meio militante. Outro dia... Que assim, gente, a Isabel é a segunda filha. Então, entenda. Ela já vê a irmã. Então, ela já queimou a largada. Só que assim, não é que o açúcar faz parte da vida dela. Longe disso. Mas outro dia, a Sara tava comendo um pedaço de bolo com açúcar do lado da irmã. Eu falei que tinha que ficar longe. Aí, eu fui dar um pedacinho pra ela. E a Sara não viu. Gente, no meio da aula, assim... Mamãe... A Bebel tá comendo açúcar. Ela fala açúcar. Quem deu pra ela? Eu falei, calma, filha. Foi a mamãe mesmo, tá? Fica em paz. É só esse pedacinho. Mas a gente vai criando essa consciência, né? É importante. Sim. E aí eu falo pra ela, por exemplo, que o doce só pode depois de comer coisa saudável. Que não pode substituir almoço. Então, eu acho que é mais importante a gente criar essa consciência e mostrar essa parcimônia do que também restringir demais. Porque quando a criança tiver acesso, ela vai exagerar. E vai ter acesso. Criança tem primo, tem amigos. Ela vai estar em condição de você não estar. Vai estar com avós, com tios que vão ofertar. Então, a Luísa agora, eu e o pai dela somos separados, então ela passa o final de semana na casa da avó. E aí, você acha que não vão oferecer? Vó ainda, né? Assim, de verdade, gente, pode ser honesto, eu não tenho nem como ficar brava. Vou esperar o quê de vó? Vou esperar que a avó seja mãe? Mãe sou eu. Quem faz esse papel difícil sou eu. Então, eu sei que ela vai comer lá. Então, o meu combinado com ela, eu já sabendo que lá a largada é queimada, na minha casa eu puxo muito mais o ritmo de comer saudável, de criar essa consciência, de falar que tem que ser pouco, tem que ser moderado, não pode ser todos os dias. Então, eu acho que é mais uma construção de consciência que a gente vai desenvolvendo. E as crianças são inteligentes, a gente subestima. A gente subestima demais, não adianta explicar. Muitas vezes eu tô explicando nessa conversa com ela, sempre alguém tá do lado. Você acha que adianta explicar isso pra ela? Pergunta agora pra ela, pra você ver a resposta. Na ponta da língua, ela sabe. Eles absorvem tudo, né? Muito bom, vamos para as perguntas, então. Maju está um pouco rouca hoje. Nós separamos 5 perguntas para vocês. A Mariana perguntou: como lidar com a recusa de alimentos sem forçar a criança a comer? Eu tenho uma estratégia, eu finjo que eu não tô vendo nada. Não recusou a comer? Amanhã eu volto de novo, ou daqui 2 dias eu coloco novamente no prato. Eu não falo assim, não, ela não come, teve uma época que era abóbora. Eu não gosto de abóbora. Eu não sei se ela ouviu alguém falar, mas ela colocou na cabeça dela que ela não gostava de abóbora. É um alimento que ela não tava aceitando? Mas eu sou tóxica. Eu falei, não. Eu quero tudo. Não, mas eu falei assim, preciso entender se de fato ela não gosta de abóbora ou se ela tá sendo influenciada. Então, assim, eu continuei oferecendo de formas diferentes. Hoje em dia, ela vê abóbora, ela pede abóbora. Então, assim, às vezes não é que a criança ela não goste de determinado alimento. Naquele momento, ela não tá afim, igual a gente mesmo, né? Tem época que a gente enjoa de algumas coisas. Né? Eu fiquei um tempão sem comer comida japonesa. Eu fiquei enjoada na época da Isabel, eu não podia ver. Daí, esses dias eu fui no rodízio e falei, não, eu gosto de comida japonesa mesmo. Então, eu acho que... É uma segunda chance, né? Eu acho que você tem que dar continuidade. Não forçar, tipo, você só vai sair daqui dessa cadeira se você comer toda a abóbora. Mas continuar oferecendo o alimento, né? Eles ainda não têm isso muito definido. Eu faço a mesma coisa. É o famoso fim de demência e segue o baile, né? Isso. Não gosto disso, mas amanhã oferece de novo, até porque tem diversas formas de apresentar. Então, às vezes, não gosto do brócolis cozido, mas se você fizer o brócolis tostadinho ali no azeite, ela vai comer. Fizer com um molhinho de purê, ela vai comer. Então, eu acho que é isso. Fim de demência, não levar a criança tão a sério pra nada, né? A gente não vai levar uma criança de 2 anos, 1 ano, tão a sério a ponto de acatar aquela recusa. Mas aí a gente vai mudando a forma de apresentação até que a criança entenda que ela gosta. Talvez ela não gostou naquele dia, daquele jeito. Mas talvez a criança um pouco mais velha, assim, com 4, 5 anos, ela já consegue falar assim, já entender que ela não gosta? Você como... mas sabe o que eu acho? Que não existe nenhum alimento insubstituível. Se, por exemplo, a criança não gosta de abóbora, dando o exemplo da Fran, mas ela come todos os outros, por que você vai forçar a criança a comer abóbora? Talvez é uma forçação que atrapalha até o desenvolvimento. Por exemplo, tem uma paciente que ela não suporta banana. Porque quando ela era criança, ela não gostava de banana. Brasileira, hein? Pensa, como você é brasileira? Ela não gostava de banana e ovo, pra mim é um negócio... não gosta de banana, gente. Tá vendo? Como não gostar de banana? A banana adoça o bolo, a banana ela faz a vitamina. A banana é ótima. Mas aí eu falo assim,
não gosta de banana, mas todas as outras frutas ela gosta. Por que eu vou forçar essa criança a comer banana? Aí, no caso dela, a mãe dela forçava. E hoje ela sente ânsia com o cheiro. Porque sim, também, você viu que não funcionou? Criou um comportamento... talvez se não fosse essa forçação... adulta, talvez ela provaria de novo, em outro contexto, em outro lugar e gostaria mais. Mas aí ela criou esse distanciamento. Sim. Então, é a mesma coisa. Se a criança não gosta de um legume, precisa comer todos. Eu entendo muito que o que ela fez foi muito importante. Porque ela eu queria entendo mostrar... disso também, tá, gente? Pelo amor de Deus. Exatamente. Ela queria quebrar essa objeção, né? E tá tudo certo. Eu queria entender se realmente ela não gostava. Claro, Mas se ela percebesse, tenho certeza, porque eu sei que ela tem discernimento pra isso, se ela realmente percebesse que a Sarinha não gostasse, ela não ia forçar a barra dela a comer tudo. Então, eu acho que tem que ter esse discernimento também. Às vezes você não gosta de uma coisa, mas tá tudo bem. Quem não? Tem alimentos que eu não gosto, alimentos que você não gosta. Sim, eu lembrei agora da fala também do paladar infantil, né? Eu tenho paladar infantil, que é muito pro doce, né? Assim, mas não necessariamente, né? Menos complexo, exatamente. Eu até postei uma vez uma foto da minha filhada, ela tava comendo com 7, 8 meses, comendo alface, tomate, assim, e ela amava comer com levedura nutricional por cima. E aí falava, gente, que paladar infantil? Quero ver paladar infantil comendo isso, né? Sim. Então, às vezes, é muito ligado à alimentação mais simples, né? O macarrão, ao pão, ao biscoito. A pessoa, às vezes, não gosta de uma cebola no prato, uma paladar infantil. Era lá, calma. É que, na verdade, o errado é falar que o paladar infantil é esse, né? Porque o paladar infantil, ele é neutro. A criança, ela chega pra introdução alimentar, ela é totalmente neutra. Né? O açúcar é a gente que vai desenvolvendo e ficando viciado. Sim, que vai estragando, né, criança? Sim. A Catarina perguntou: como conduzir a criança quando ela vai em uma festinha e não come doces e salgadinhos? Eu ajo com a minha filha muito da forma que eu vou lidar com o café, que é de adulto, com cerveja, que é de adulto, com uma Coca-Cola. Não vou deixar minha filha tomar refrigerante. Sim. Não vou. Então, assim, é da mesma forma. Por exemplo, a gente foi numa festinha, ela tinha 1 ano e pouquinho, e tava servindo pacotinho de pipoca. E com 1 ano e pouco, você não vai oferecer pipoca, porque o risco de engasgo é muito grande, né? Broncoaspiração, da casquinha do milho ali. Então, da mesma forma que eu expliquei, filha, você ainda não pode. Sabe que eu acho que existe uma seletividade. Tudo bem você explicar pra sua filha que ela não pode comer pipoca porque ela pode engasgar, mas não tá tudo bem você explicar que ela não pode comer coxinha porque é uma fritura e pra ela ainda não vai ser legal. Vai desencadear algum distúrbio gastrointestinal ali, porque é muito pesado, muita fritura ainda. Então, eu acho que você tem que lidar com o fator responsabilidade. Da mesma forma que eu não oferto, não dou café, não dou cerveja, não dou pipoca, também não vou dar coxinha. Então, a conversa é a mesma, não crio um roteiro diferente daquilo. Filha, esse daqui não é pra você ainda. Mas você não vai ficar... eu tenho muito uma teoria de não ficar... dando foco pro que não pode. Sim. Eu direciono ela pro que pode. Filha, olha essa esfirra de carne. Sim. Toma. Então, ela sai das frituras e vai pros assados, pros mais saudáveis. Então, é gerenciar e canalizar pro que pode, em vez de ficar dando ênfase no que não pode. E quando eu era muito pequenininha, eu sempre saía com uma marmitinha, assim, né? Tipo, na Sara, eu confesso que eu tinha muito mais tempo, né? Eu era só uma criança. Então, por exemplo, e se me avisava antes, né? Amor, hoje a gente vai na sorveteria. Então, daí eu pegava e fazia um sorvete pra ela e levava. Legal. Né? Agora, quando tá em cima da hora, já não roda. Eu levo uma fruta, uma banana. E faço a mesma coisa, eu vou direcionando. Tem coisas que são inegociáveis. Bala, pirulito, refrigerante. Mas tem coisas que porque o que eu falo, né? Que a gente falou no começo, a diferença do extraordinário, do que acontece eventualmente pra base. Por exemplo, se você vai numa festinha de aniversário 2 vezes no ano, tá tudo bem. Mas acontece que a gente que tem filho, a gente sabe que é uma por semana. É muito evento infantil. E você já notou que os bufês infantis, inclusive, já falando com vocês, bufês infantis, vamos? Vocês são bufês infantis. Deixa eu lembrar vocês. É sempre coxinha, fritura, frita, né? suco artificial cheio de açúcar. Tipo, parece que o público que atende criança não está preparado pra atender criança. Exatamente. Nossa, e aí, por exemplo, eu lembro que logo que a Alice nasceu, eu fiz amizade com as mães do condomínio e a gente saía muito pra cafés juntas, assim. Juntava umas 5, 6 mães e ia sair pra tomar café. E eu lembro que eu levava marmita. Porque você não sabe, tipo, o que vai ter no café. Vai ter uma coisa pra ela comer? Vai ter alguma coisa ali? Vai ter um bolzinho de fruta? Vai ter um pão de queijo? Não vai? Nossa, é verdade, então, eu sempre saía de casa. Então, a lancheira, ela foge um pouco também dessa... A gente foca muito no alimentar, porque é o contexto onde mais se vê. Mas quando você tem essa criança e você cuida um pouco mais desse contexto alimentar, com um pouco mais de intenção... Existem vários ambientes e condições, circunstâncias onde você vai levar a comida dela, né? Então, acho que serve muito pra esse contexto geral. Eu lembro que a gente ia quando tinha o cinema Terna aqui, lembra? Sim. A gente ia pro cinema assistir com as crianças. Aí também, eu não ia dar pipoca do cinema pra minha filha. Então, eu também levava... Mas era pipoca que tinha? Assim, eles não se preocupam. Não tinha uma opção. É bomboniere normal. É que eu fui com a Bebel só mamava. Então, pra mim foi bem não, quando eu fui com a minha filha já comia, daí eu levava panqueca de banana, levava frutinha picada. Então, a gente foi no zoológico também, que levamos marmitinha.
Exatamente. Até hoje, se eu vou num ambiente... E não é nem porque essa restrição é absoluta, mas é que a gente nunca sabe se vai ter alguma coisa mais ou menos nem pra gente, né? Às vezes é pra mim, que sou mais chata pra comer. E criança não sabe esperar também, né? Seletiva, E criança não sabe esperar, tem essa questão também. Eu sim. sempre tô com algum lanche. Minhas filhas, elas estão sempre com fome, gente. Então eu tenho que estar sempre com lanche às vezes você não só... Por exemplo, você vai no zoológico. Eu nunca tinha ido no zoológico de Sorocaba. Eu não sabia nem das condições higiênico-sanitárias do lugar lá pra comer. Falei, será que esse lugar que tem pra comer lá é limpo, né? Então, eu sempre tô preparada com uma lancheirinha ali pra ela comer nessas circunstâncias também. Legal. A Fabiana perguntou: quais grupos alimentares precisam ter em uma lancheira? Eu falo a gente tem que pensar nos 3 macronutrientes, né? Os carboidratos, as gorduras e as proteínas. Inclusive, quando a gente fez o e-book das lancheiras, a gente fez uma lista de alimentos categorizado pelos macronutrientes. Legal. Então, o que você pode colocar de carboidrato na lancheira? O que você pode colocar de proteína na lancheira? Quais são as fontes de gorduras que são legais? Porque fonte de gordura tem de tudo, até coxinha né? Então, assim, mas direcionado para os alimentos que são legais ali, pertinentes, colocar na lancheira, a gente fez construir essa lista. E aí, a gente também fez um modelo de cardápio mensal, né? Então, ideias. Dá com a criatividade, né? Porque às vezes é difícil, né, no dia a dia. também, Corrido, como que eu vou pensar? E o que acontece muito é, carboidrato, a primeira coisa que a pessoa pensa, pão. Então, né, tipo, é pão todo dia. Pão de queijo pra criança. Exatamente. E isso também acaba acontecendo a seletividade, né? Porque a criança ela só tem aquele alimento ali todo dia. Quando você for oferecer algo novo, vai ser difícil dela aceitar, porque ela tá acostumada com aquilo. O hábito, né? O poder do hábito. Sim. E aí você vai construindo o hábito de comer a mesma coisa todos os dias, também não é legal. Então, essa troca. Então, não só tem a lista lá, mas a gente falou, será que essas pessoas vão conseguir desenvolver legal essa combinação dos alimentos? Então, a gente criou o cardápio mensal com essas 30 possibilidades ali de construir uma lancheira com todos os grupos alimentares que são importantes ter. Então, a gente tá falando de lancheira, mas serve também pro café da manhã, né? Lanche da tarde. Sim, exatamente. Tudo, né? Tem que ter esses macronutrientes, assim. Na correria do dia, né? Pra gente conseguir se organizar, dar conta de tudo. Quanto mais dicas e ideias, assim, exatamente. Ajuda, né? Exatamente. Muito bom. A Solange perguntou: quais são algumas ideias práticas e fáceis para lanches rápidos e saudáveis? Compre o e-book. Também. Acesse o link aqui embaixo. Mas exatamente, eu gosto muito das receitinhas práticas, né? Quer dizer, porque, por exemplo, tem gente que quer fugir do cozinhar. Mas eu não tenho criatividade, eu não sei cozinhar. Mas é que pra você não cozinhar, eu falo, se você é um adulto, se você é um ser funcional, você precisa saber cozinhar. Você come, não come? O básico, como você vai fugir? Ninguém tá falando pra você fazer um bolo confeitado, né? Sim. Não é uma receita super elaborada, com ingredientes super diferentes, exóticos. É uma panqueca de banana, um bolinho de maçã. Uma crepioca. Uma crepioca. É bom também, né? Uma tapioca recheadinha com queijo, com patê. Um pãozinho com patê. Então, eu acho que na comida natural não tem como você partir tudo do pronto. Não precisa pegar só fruta e picar fruta ali. Daí você vai colocar um biscoito de polvilho, né? Que é muito convencional. Já virou só carboidrato. Que é o que acontece muito. Então, você colocar um biscoitinho, uma torrada e uma fruta. Virou só carboidrato de novo. Então, às vezes, até dentro... Porque as pessoas confundem muito isso. O saudável com o equilibrado. Por quê? Às vezes, você vai falar pra mim... Eu vou falar pra você que comer biscoito de polvilho e fruta tá muito ruim. Não tá muito ruim. Tá ok. Se o biscoito de polvilho for um mais clean label, saudável... Mas cadê a proteína? Cadê a fibra? Cadê a gordura, né? Então, às vezes, só ser saudável não basta. Tem que ser saudável e ter um equilíbrio entre os macronutrientes, né? Então, você precisa ter uma proteína ali, um pouco mais de fibra, uma gordura. Então, eu acho que isso é importante gerenciar também. Sim. Legal. E a última pergunta. A Natália perguntou: como envolver a criança no processo de escolha e preparo dos alimentos? Isso que a gente estava falando no início, né? Envolvendo. Né? Obviamente envolvendo. Ela tá trabalhando agora com uma... Não é criança, tem 14 anos, mas ela tem seletividade alimentar decorrente de autismo. Então, dela é um transtorno mais evitativo mesmo. Só que acontece também, ela não é muito envolvida com o processo de preparo, de escolha dos alimentos. E aí eu falo, isso cria um distanciamento. Porque a única relação que ela tem com a comida é de tentar evitar e forçarem ela a comer. Então, você tem que criar outra dinâmica de envolvimento com a comida. Então, isso que a Fran falou, vai no carrinho e aí a criança vai junto no mercado. Vamos ajudar a pegar a fruta. Qual fruta você quer? Olha aqui o hortifruti. Qual daqui você quer? Qual cor que você gosta mais? E aí você vai aproximando, ensinando, né? Então... Na hora
hora de cozinhar, eu sei que faz bagunça, gente. Faz muito. A gente sabe. Demora mais. Não Demora é sempre que vai dar, faz mais né? bagunça. Não é todo dia que você vai colocar a criança pra cozinhar com você. Tem dia que a Sarinha pede, mamãe, posso te ajudar? Hoje não, hoje a mamãe tá com muita pressa. Pelo hoje não amor dá. de Deus, hoje não. Deus abençoe, Deus abençoe. Mas não precisa. Sim. Mas é isso, assim. Então, muitas Procurar vezes... trazer pro universo, né? Do adulto pegar um ali, final né? de semana, um tempo que você às vai vezes você descobre assim, né? Por exemplo, eu descobri que minha filha gostava de sementes quando eu coloquei ela pra fazer granola comigo. Você lembra disso? Lembro. Aí tava a bacia assim, cheia de sementes, sabe? Misturando pra fazer granola, ela pegava a mão, encharcava assim, comia um monte de semente. Falava, olha, ela gosta de sementes. Olha. Então é uma coisa que eu nunca tinha vindo em mente oferecer pra ela no prato dela. Porque você não pensa em tudo, né, gente? É difícil. Sim. Mas aí, às vezes, no envolvimento, não prepara ali, você descobre um paladar que você não sabia que a criança gostava tanto. E é um serzinho que tá vindo ali, né, dentro do ambiente da casa, mas que tem também os seus suas vontades, seus né? gostos. E aí, nisso que eu falo, tá? De respeitar o que a criança não gosta também. Porque é óbvio que a gente tem que estimular a comer uma variedade, né? Quanto mais variedade, melhor. Mas você não vai forçar a comer tudo, porque nem a gente gosta de tudo. Tem coisa que eu não como. Mas dar oportunidade, né? Dar Isso oportunidade, que é exatamente. importante. Promover essa oportunidade. Legal. E às vezes tem muito também que fala assim, eu nunca ofereci berinjela pra minha filha porque eu não gosto, não suporto. Mas calma, vocês são pessoas separadas, acontece muito diferentes. isso, muito. Você não gosta, mas pode ser que Fígado. ele Fígado é uma coisa que pra mim não rola. Não dizer que eu tive anemia quando Aí você comia eu fui muito? criança e minha mãe me deu muito. Então, assim, só de eu sentir o cheiro, o gosto... Mas eu fazia pra ela, fritava chorando ali. Fazia, mas entregava. E ela gosta, as duas comem tranquilo. Então, eu acho que tem que envolver a criança em tudo. Ter uma hortinha é legal, né? A criança colher. Eu levo elas, tipo, no condomínio tem bastante árvore frutífera. Ela colhe, ela pega a cestinha, come a acerola pura. Sim. Então, pega limão, enfim. Eu lembro que a gente fez uma amora. atividade na época da faculdade, que a gente foi até numa escola de Itu, fez faculdade em Itu, pra fazer uma atividade nutricional com as crianças. E a gente fez com crianças de 6 e 7 anos. E acreditem, ninguém sabia o nome de vegetal e legumes. A gente imprimiu os legumes e os vegetais em folha de sulfite pra dar pra elas pintarem. Então, Eu acredito ia muito. criar esse sim. contexto. Isso aqui é brócolis, isso aqui... E aí, de primeira, a gente falou, a gente foi passando as folhas assim, você sabe qual que alimento é esse? Ninguém sabe, além de batata. Todo Quando mundo a criança sabe que é descobre que dá batata. na árvore, que tem criança que não sabe onde de Então, onde você vê saiu, que né? falta também esse movimento. Às vezes as crianças têm essa seletividade, esse afastamento alimentar, mas elas não têm nem essa aproximação. Não sabem o que é um brócolis, não sabem o que é uma mandioca, não sabem o que é uma cenoura. Por isso que é importante de levar no mercado também, né? De ajudar a escolher, de E até nas preparar. brincadeiras. Tem os livrinhos lá. Sim. A da Luísa, o primeiro livrinho dela foi de frutas. Tóxica. Os brinquedinhos que eu falei, o brinquedo que eu mandei pra escola foi de Sim. frutas e vegetais. Então, é legal a gente criar essa aproximação com o alimento em vários importante, cenários. né? Não só de sentar com o prato e ficar obrigando a criança a comer. Sim. Você brincar, você mostrar um livrinho. Por exemplo, eu dividi essa questão da seletividade pontual da Luísa agora com alguns alimentos. E aí já me indicaram vários livrinhos lá. Que ajuda na introdução alimentar, de historinha pra contar. A criança nessa fase gosta muito de inventar história, gosta muito de ouvir história, né? Então, a gente aproveitar as coisas que as crianças gostam pra... o que ela fez, por exemplo, achei genial de colocar adesivo da Frozen nas comidas eu ia falar saudáveis. agora, tipo, o brócolis colocar, tem aqueles olhinhos, hoje em dia tem muito acessório, né, pra deixar a lancheira lúdica. Então, coloca um olhinho, uma mãozinha no brócolis, pronto, gente. Eles já vira outra comida pra eles, né? Que legal. Ai, que legal receber vocês aqui, eu amei. Também. E para quem quiser conhecer mais o trabalho de vocês, né, desse projeto, aonde que ele está, como é que as pessoas podem adquirir essa cartilha? No meu perfil, no perfil da Fran do Instagram, também. a gente tem um link lá na nossa bio. já vai estar aqui o Instagram de vocês. Sigam a gente dá sempre dicas sobre alimentação exatamente. infantil e ela também sobre alimentação. Somos mães, né? É. Sim, tem ali uma criança aparecendo, comendo, a gente gerenciando essas circunstâncias que aparecem por aí, esses percalços na alimentação. Legal. E para vocês deixarem, assim, uma mensagem para as mães que estão assistindo ou para as pessoas que estão, né, assistindo com curiosidade, assim, o que vocês podem deixar de mensagem para entender, talvez, a importância da alimentação nessa fase, né, da criança? Cara, eu como nutricionista que trabalho hoje com comportamento alimentar e emagrecimento, eu vejo que tudo começa ali. Então, se você não quer que seu filho seja um adulto com muita dificuldade, ajude ele agora na infância. Porque isso vai ser totalmente diferente. É muita diferença. Então, por exemplo, se você hoje é uma pessoa que você luta pra comer saudável, que você luta contra o peso, pensa que você pode facilitar pro seu filho. Deixar pra ele ser natural isso. Sim. Então, da mesma forma que às vezes você olha pra alguém que é naturalmente magro, que é naturalmente saudável, porque a pessoa gosta. Nossa, porque eu queria ser assim, eu queria gostar de comer saudável. Então, você tem a oportunidade de fazer diferente. Você tem a oportunidade de criar esse contexto pro seu filho, dele ser esse adulto depois. Sim. Que é equilibrado de maneira ponderada, que não precisa ficar sofrendo com isso. Então, eu vejo a relevância. Pra mim, essa é a relação que eu tenho com a minha filha hoje com comida. Eu quero que pra ela seja fácil. Eu Investir quero esse que ela... tempo neles agora, né? Justamente. Eu quero que ela coma saudável porque ela gosta, porque ela tem prazer. Porque
porque pra ela é legal. E não porque ela é obrigada, porque a nutricionista mandou pra ela emagrecer. Sim. E um Sabe? ponto muito importante também para todas as mães, tipo, principalmente agora no volta às aulas, né? A questão da imunidade. Como que a criança adquire imunidade? Tem muitas coisas, né? Que a gente fala, a amamentação, enfim. Mas a alimentação é uma das coisas principais, né? Se não a principal, A né? principal, né? Então, verdade. você alimentando bem seu filho, ele vai ser muito mais difícil dele pegar uma doença. Ou se ele pegar, se é uma coisa mais leve, né? Uhum. Então, eu falo, por experiência própria lá em casa, graças a Deus. Tipo, as meninas nunca tomaram antibiótico, nunca foram pro hospital. Porque a alimentação delas é muito bem Ajuda muito, né? resolvida. Sim. E vai ficar pra toda a vida, aquele né? que o seu alimento seja o seu remédio, né? Eu gosto muito dessa frase. Eu acho que isso que a Fran falou é a junção das duas coisas muito importantes. Então, da gente construir a imunidade e a saúde das crianças a partir da alimentação, para não ter que isso acontecer a partir de suplementos, de remédios. E a questão de você projetar no futuro da criança. Que futuro eu quero pro meu filho? Que seja fácil ou difícil para ele comer saudável, que seja fácil ou difícil para ele se manter dentro do peso. Sim. Então, acho que isso é um contexto que pode ser criado agora na infância, é uma oportunidade muito boa que a gente tem de facilitar para eles depois. Com certeza. É um legado que a gente deixa, né? Com certeza. Então é isso, gente. Muito obrigada mais uma Obrigada vez. pelo convite. A gente amou estar aqui. Obrigada, Maju. Foi muito bom receber vocês aqui, aprender mais. Assim, eu adoro sentar aqui e aprender. Então, aprendi muito hoje aqui com vocês. Obrigada. E obrigada a você que acompanhou até aqui. Obrigada, Maju, também. Obrigada a você que acompanhou até aqui. Continue seguindo a gente nas nossas redes sociais, aqui no YouTube, que tem sempre muita coisa boa. Beijo! Beijo, Obrigada. até mais. E para você que acompanhou até o final, que segue aqui o Educação Sintonia, alunos da Escola Sintonia, vocês vão ter um desconto para adquirir o nosso guia completo de lancheiras, onde vocês vão aprender a fazer lancheiras nutricionalmente equilibradas, a usarem o lúdico a favor de vocês, principalmente para as crianças seletivas, e entregar o melhor para o seu filho. Vamos deixar aqui o link com desconto especial. Este podcast tem o apoio da Decora Interiores, especialistas em decoração de casas e empresas, inclusive aqui do nosso videocast.